Será que aquele queijo delicioso que adora comer ao lanche ou ao final do jantar está, secretamente, a prejudicar a sua saúde? Pense nisto por um momento. Adora o sabor de um bom queijo da serra, ou talvez umas fatias de queijo Flamengo na sua sanduíche. É um pequeno prazer, um conforto. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como come esse queijo pode estar a contribuir para aquela tensão arterial que teima em não baixar, para as noites mal dormidas ou até para aquela sensação de inchaço e desconforto digestivo que o incomoda? A verdade dolorosa é que, para quem já passou dos 60, certos hábitos aparentemente inofensivos relacionados com o queijo podem ter consequências graves. Não se trata de deixar de comer queijo, de todo. O segredo está em saber como desfrutar dele de forma segura e inteligente. Neste vídeo, vamos desvendar os 8 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer queijo e, mais importante, como evitá-los para proteger a sua saúde e bem-estar. Fique até ao fim, porque o último erro é algo que a maioria das pessoas nunca considerou e pode fazer toda a diferença. Vamos começar por um dos erros mais comuns e talvez um dos mais fáceis de corrigir. Refiro-me a ignorar o rótulo e pensar que todos os queijos são iguais. Isto não podia estar mais longe da verdade. Quando vamos ao supermercado, a secção dos queijos é um mundo de opções, desde o queijo fresco e o requeijão, até aos queijos curados e aos queijos processados para barrar ou em fatias. O perigo esconde-se precisamente nesta variedade. Muitos queijos processados, aqueles que vêm em fatias plastificadas individualmente ou em boiões para barrar, são verdadeiras bombas de sódio, gorduras pouco saudáveis e aditivos químicos. Podem ser convenientes, mas o preço a pagar pela nossa saúde é alto. O excesso de sódio, como bem sabemos, é um inimigo silencioso da nossa tensão arterial. Pode fazer com que o corpo retenha líquidos, sobrecarregando o coração e os vasos sanguíneos. Com o passar dos anos, as nossas artérias já não têm a mesma elasticidade e este esforço extra pode ser perigoso. Em vez de escolher estes produtos ultraprocessados, por que não optar por um bom queijo fresco? O nosso queijo fresco português é maravilhoso, baixo em sal e gordura e muito versátil. Fica delicioso com um fio de azeite e orégãos ou com um pouco de doce de abóbora sem açúcar. O requeijão é outra opção fantástica, rico em proteína e com uma textura suave que o torna perfeito para barrar no pão de mistura ou de centeio. Ao fazer esta pequena troca, já está a dar um passo gigante para proteger o seu coração. Agora, isto não significa que nunca mais pode tocar num queijo curado. Um bom queijo de azeitão ou um queijo de Nisa tem o seu lugar. Mas isso leva-nos diretamente ao segundo erro: a quantidade. A dose faz o veneno, como diz o velho ditado. É muito fácil, especialmente quando estamos a conversar com amigos ou a ver televisão, cortar uma fatia, depois outra, e quando damos por nós, comemos um quarto do queijo. Os queijos curados, embora deliciosos e ricos em cálcio, são também muito calóricos e ricos em gordura saturada. Comer em excesso de forma regular pode levar ao aumento do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, que se pode acumular nas artérias e aumentar o risco de problemas cardíacos. Então, qual é a porção certa? Pense numa caixa de fósforos. Uma porção de queijo curado não deve ser muito maior do que isso, cerca de 30 a 40 gramas. Uma forma prática de controlar isto é cortar a sua porção antes de se sentar para comer. Coloque-a no prato e guarde o resto. Assim, evita a tentação de continuar a cortar fatias. Desfrute dessa porção lentamente, saboreie cada pedaço. O prazer não está na quantidade, mas na qualidade e na atenção que damos ao momento. Outro ponto crucial está nas companhias que damos ao nosso queijo. Este é o terceiro erro: fazer as combinações erradas. Uma tábua de queijos tradicional portuguesa é muitas vezes acompanhada de enchidos como chouriço ou presunto, pão branco e talvez um vinho tinto encorpado. Embora seja uma combinação deliciosa para uma ocasião especial, torná-la um hábito é um erro. Os enchidos são extremamente ricos em sal e gorduras saturadas, tal como muitos queijos. Juntá-los na mesma refeição
É como juntar fogo à gasolina para a sua saúde cardiovascular. O pão branco, por sua vez, é um hidrato de carbono refinado que se transforma rapidamente em açúcar no sangue, não oferecendo grande valor nutricional. Em vez disso, vamos pensar em combinações mais inteligentes e saudáveis. Imagine o seu pedaço de queijo São Jorge, com o seu sabor picante e intenso. Em vez de o combinar com chouriço, experimente acompanhá-lo com umas nozes ou amêndoas. As gorduras saudáveis dos frutos secos complementam o queijo e são benéficas para o coração. Troque o pão branco por uma boa fatia de pão de centeio ou de sementes, que são ricos em fibra e ajudam a regular o açúcar no sangue e a digestão. E que tal fruta? A doçura de uma pera roxa ou de uns figos frescos contrasta maravilhosamente com o salgado do queijo, criando uma experiência de sabor incrível e acrescentando vitaminas e fibras à sua refeição. E para beber, um copo de água ou uma infusão são sempre as melhores opções para se manter hidratado sem adicionar calorias ou álcool. Por fim, nesta primeira parte, vamos falar do timing, do quando comemos. O quarto erro é comer queijo tarde à noite, pouco antes de ir para a cama. Muitas pessoas gostam de um pedacinho de queijo como ceia, mas isto pode estar a sabotar a qualidade do seu sono. O queijo, especialmente os tipos mais gordos e curados, é pesado e de digestão lenta. Deitar-se logo após comer pode causar azia, refluxo e uma sensação de desconforto que o impede de ter um sono profundo e reparador. Além disso, alguns queijos envelhecidos contêm uma substância chamada tiramina, que pode ter um efeito estimulante no cérebro, tornando mais difícil adormecer. Se sentir fome antes de dormir, opte por algo mais leve, como um iogurte natural, uma banana pequena ou um chá de camomila. Guarde o queijo para o lanche da tarde ou como parte de uma refeição principal mais cedo. Dar ao seu sistema digestivo tempo para trabalhar antes de se deitar é um dos melhores presentes que pode dar a si mesmo para garantir uma noite de descanso. Continuando a nossa conversa, há um aspecto que muitas vezes surge com a idade e que ignoramos por completo quando se trata de lacticínios. O quinto erro é não prestar atenção aos sinais de intolerância à lactose. Talvez em jovem bebesse leite e comesse queijo sem qualquer problema, mas agora, depois de comer uma fatia de queijo, sente-se inchado, com gases ou até com cólicas. Isto não é imaginação sua? Com a idade, o nosso corpo pode produzir menos lactase, a enzima necessária para digerir a lactose, o açúcar presente no leite e nos seus derivados. A intolerância à lactose pode desenvolver-se gradualmente e os sintomas podem ser confundidos com uma simples indigestão. Prestar atenção ao seu corpo é fundamental. Se notar um padrão de desconforto depois de consumir lacticínios, talvez seja boa ideia falar com o seu médico. Mas atenção, isto não significa o fim do queijo na sua vida. A boa notícia é que nem todos os queijos têm o mesmo teor de lactose. Queijos curados e envelhecidos por um longo período, como o nosso queijo da serra ou o parmesão, têm níveis de lactose muito baixos, quase insignificantes, porque o processo de maturação decompõe a maior parte desse açúcar. Por outro lado, queijos frescos e moles, como o queijo fresco ou a mozzarella, tendem a ter mais lactose. Portanto, se suspeita que a lactose o incomoda, experimente optar por queijos mais curados e veja como se sente. Existem também no mercado cada vez mais opções de queijos sem lactose, que podem ser uma excelente alternativa para não ter de abdicar deste prazer. O importante é ouvir o seu corpo e não ignorar os sinais que ele lhe dá. Agora vamos tocar num ponto de extrema importância, que é frequentemente negligenciado e pode ter consequências muito sérias. O sexto erro, e peço a sua máxima atenção para este, é esquecer as interações medicamentosas. Muitos seniores tomam medicação diária para diversas condições, como tensão alta, problemas cardíacos ou depressão. E certos queijos podem interferir perigosamente com alguns destes medicamentos. O principal culpado é, mais uma vez, a tiramina, a substância que já mencionamos por poder afetar o sono. A tiramina encontra-se em altas concentrações em alimentos fermentados e envelhecidos,
incluindo a maioria dos queijos curados, como o cheddar, o roquefort, o camembert e também muitos dos nossos queijos curados portugueses. Se estiver a tomar uma classe de antidepressivos mais antiga, conhecidos como inibidores da monoamina oxidase, IMAO, a combinação com alimentos ricos em tiramina pode causar um pico súbito e perigoso da tensão arterial, uma crise hipertensiva que pode levar a dores de cabeça severas, hemorragias e até a um AVC. Outra interação importante é com anticoagulantes como a varfarina. Os queijos são ricos em vitamina K, que desempenha um papel crucial na coagulação do sangue. Um consumo inconsistente ou um aumento súbito na ingestão de vitamina K pode anular o efeito do medicamento, aumentando o risco de formação de coágulos. Não estou a dizer isto para o assustar, mas para o alertar. É absolutamente vital que converse com o seu médico ou farmacêutico sobre a sua dieta. Leve uma lista dos seus queijos favoritos e pergunte abertamente se existe alguma contraindicação com a medicação que está a tomar. A informação é a sua melhor ferramenta de proteção. E por falar em fazer escolhas informadas, chegamos ao 7º erro: cair na armadilha dos produtos light ou de baixo teor de gordura. Num esforço para serem mais saudáveis, muitas pessoas optam automaticamente pelas versões light dos seus queijos favoritos, pensando que estão a fazer a melhor escolha. No entanto, muitas vezes, o que parece saudável no rótulo esconde uma realidade diferente. Quando os fabricantes retiram a gordura de um produto como o queijo, algo muito importante se perde: o sabor e a textura. Para compensar essa perda, é comum adicionarem outras coisas, como açúcar, sal, espessantes e intensificadores de sabor artificiais. No final, pode acabar com um produto que tem menos gordura, sim, mas que é mais processado e tem mais sódio ou açúcar do que a versão original. Por exemplo, um queijo creme para barrar light pode ter menos calorias, mas se olhar para a lista de ingredientes, pode encontrar xarope de milho ou uma longa lista de aditivos que não encontra na versão normal. A gordura natural do queijo também ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A e D, e contribui para uma sensação de saciedade, o que nos ajuda a comer menos no geral. A solução não é evitar a gordura a todo o custo, mas sim escolher gorduras de boa qualidade e consumi-las com moderação. Em vez de um queijo processado light, talvez seja melhor comer uma porção mais pequena de um queijo de boa qualidade, feito com ingredientes simples, leite, sal e coalho. É preferível a qualidade à quantidade e o natural ao artificial. Ler os rótulos é a sua melhor defesa. Não olhe apenas para as calorias ou para a gordura. Olhe para a lista de ingredientes. Se for muito longa e cheia de nomes que não reconhece, talvez seja melhor deixar esse queijo na prateleira. Agora que já falamos sobre o tipo de queijo, a quantidade, as combinações, a hora de comer, a lactose, os medicamentos e a armadilha dos produtos light, chegamos ao nosso último ponto, aquele que prometi que o poderia surpreender. O 8º erro perigoso é armazenar o queijo de forma incorreta. Pode parecer um pormenor sem importância, mas a forma como guarda o queijo no frigorífico pode afetar não só o seu sabor e textura, mas também a sua segurança. O erro mais comum é embrulhar o queijo firmemente em película aderente. O plástico sufoca o queijo. O queijo é um produto vivo, precisa de respirar. Quando o embrulha em plástico, a umidade fica presa, o que cria um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias indesejadas e bolor. Além disso, o queijo pode começar a adquirir um sabor a plástico, o que arruína completamente a experiência. Então, qual é a maneira correta? A melhor opção é usar papel de queijo, aquele papel encerado que muitas vezes usam nas charcutarias. Se não tiver, pode usar papel vegetal de cozinha. Embrulhe o queijo frouxamente no papel e depois coloque-o dentro de um saco de plástico não selado ou de uma caixa na gaveta dos legumes do seu frigorífico, que é a parte menos fria e com a umidade mais estável. Isto permite que o queijo respire, mas evita que se seque. Outro ponto importante sobre a segurança é o risco de listeriose, uma infecção bacteriana que pode ser particularmente grave em idosos,
cujo sistema imunitário pode estar mais fragilizado. A bactéria Listeria pode crescer em queijos moles não pasteurizados. Em Portugal, a maioria dos queijos à venda é feita com leite pasteurizado, o que torna o risco muito baixo. No entanto, se comprar queijos artesanais ou de pequenos produtores, confirme sempre se foram feitos com leite pasteurizado. E lembre-se, nunca coma a casca de queijos de pasta mole como o Brie ou Camembert se não tiver a certeza da sua procedência, e descarte qualquer queijo que tenha um cheiro estranho ou sinais de bolor que não sejam característicos desse tipo de queijo. Como vê, desfrutar de queijo na nossa idade dourada não é sobre privação, mas sim sobre sabedoria e consciência. Não precisa de riscar este alimento da sua lista. Pelo contrário, o queijo é uma fonte maravilhosa de cálcio, essencial para a saúde dos nossos ossos, e de proteína, importante para manter a massa muscular. O segredo está em fazer escolhas inteligentes. É escolher um queijo fresco para o dia a dia e guardar aquele queijo curado especial para uma porção pequena e saboreada ao fim de semana. É combiná-lo com frutas e frutos secos em vez de enchidos. É comê-lo a uma hora decente para garantir uma boa noite de sono. É estar ciente de como o seu corpo reage e falar com o seu médico sobre as suas medicações. É preferir um queijo natural e cheio de sabor a um produto light, cheio de aditivos. E é tratá-lo com o respeito que merece, guardando-o corretamente para preservar o seu sabor e a sua segurança. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto enorme na nossa saúde e qualidade de vida. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada escolha consciente que faz é um ato de amor por si mesmo. Espero que estas dicas o ajudem a continuar a desfrutar de um dos maiores prazeres da nossa gastronomia de uma forma mais saudável e segura. Qual é o seu queijo português preferido e como gosta de o comer? Partilhe conosco nos comentários abaixo. Adoraríamos saber as suas tradições e os seus truques. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto para nos ajudar a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar em si e no seu bem-estar. Cuide de si, com sabor e com saúde. Um grande abraço e até a próxima.